Eu nem fico muito estou, Botou pra gravar? Estamos gravando. Aqui. Vamos pro lado aqui. Deu? Deu, vai lá. Oi, gente, tudo bem? Então, a gente conversa bastante, a gente tem uma certa mania, assim, que eu acho que é muito legal também dentro das relações, que é a gente conversar sobre tudo que é assunto e dialogar bastante e discutir, né, sobre as coisas que acontecem, sobre assuntos, sobre um pouco de cada coisa, né, amor? É isso daí mesmo. E aí, hoje, a gente vai compartilhar com vocês um pensamento, assim, sobre... Assunto a gente bem vai compartilhar polêmico um assunto. e que sempre acontece na nossa vida todinha. E sobre esse assunto é bem interessante a gente falar, porque a gente passa a vida toda correndo dele, mas ele sempre vem tentando te abraçar, né? Que é o famoso problema. E por que é engraçado isso? Cara, porque tem pessoas que morrem de medo do problema. E num minuto está tudo bem, acontece uma coisinha, bah, acabou a vida, acabou a terra, acabou a paz. Cara, você tem que entender uma coisa, o problema está ali para você resolver. O da nossa vida é resolver problemas. Esquece aquela musiquinha lá da Hakuna Matata, que seus problemas você tem que esquecer. Não, isso é mentira, viu? Resolva seus problemas. Eu acredito que uma das coisas muito importantes é a gente aprender a amar os problemas e aprender a como superar eles, como sair daquilo ali mais forte. Claro que muitas coisas acontecem sem que a gente espere, né? Foi uma visita muito inusitada. Diferentes tipos de problema, né? Então a gente tem que enfrentar cada um dentro da sua gravidade, dentro da sua complexidade e superar e tirar o que a gente viveu de melhor dentro daquilo ali. E sobre isso, o que acontece? O nosso raciocínio é uma coisa muito interessante. A gente é muito análogo, a gente vai fazendo analogia com tudo que é coisa. Por que dever de casa sempre é horrível? Você, quando criança, provavelmente passou por essa fase, deve entender o que é isso, né? Eu, pelo menos, odiava fazer tarefa de casa, porque o nome já dizia, tarefa de casa. Quem é que gosta de tarefa, pelo amor de Deus? Ninguém, pô. A gente gosta de coisa light, né? Eu gostava, pelo menos, de muita coisa light, fazer meus esportes. E dever de casa em si não gostava muito, não. E justamente isso acontece com a palavra problema. A gente vê a palavra problema, vixe, misturou tudo no cérebro, deu um nó. Mas na verdade o problema é só um quebra-cabeça que precisa ser resolvido. Quebra-cabeça tem um fim, cada pecinha encaixa em um determinado lugar. Você provavelmente já deve ter feito muitos quebra-cabeça quando pequeno ou quando grande. E você sabe muito bem disso. É só encaixar cada pecinha no seu lugar que voilá, você tem um negócio lindo, maravilhoso. É um pouco chato quando você quer justamente forçar algo que não é naquele lugar. Você quer encaixar e você fica bravo, você esperneia, mas pera, relaxa. Tem outro lugarzinho, tem outro jeitinho que sim, se encaixa perfeitamente. Resolver o problema à força, né? Tem que resolver o problema sempre buscando ter sabedoria. E muitas vezes quando a gente chega no fundo do poço, que a pessoa tá ali muito triste, chateada com alguma coisa, se questiona muito por que aquilo tá acontecendo. E ao invés de tu se questionar, de tu não aceitar aquilo ali, o ideal é que a gente entenda o porquê daquilo ali, entenda a mensagem que aquilo ali quer, o aprendizado que aquilo quer nos passar e que enfrente aquilo com muita paciência. E depois lá na frente a gente vai ver o quanto foi bacana foi essa superação, o quanto esse obstáculo trouxe de crescimento pessoal. Porque se nós não tivermos problemas, a gente não vai conseguir crescer em nada, a gente não vai melhorar em nada, a gente precisa ter os problemas para desenvolver, né? Sabe que Deus é o grande criador no universo
E justamente na sua palavra, fala lá, enfrentei as adversidades, os problemas com paciência, né? E é que a gente, ser humano, a gente gosta muito de esquivar o corpo e se fingir de derrotado. A real é essa. Porque as coisas não estão tão graves, o negócio não está tão estreito, aí a gente já está lá. Ai meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Eu não suporto isso. A gente faz esse mimimi, infelizmente, né? Se Deus diz na palavra dele que ele não dá carga maior do que a gente não possa suportar. Esse é o passo mais importante, porque se você está passando por aquilo, você tem condições de passar por aquilo. Você tem condições de sair daí. Isso depende somente de você. Uma coisa interessante é de não enxergar os problemas como algo ruim, que muitas vezes a gente realmente faz isso no dia a dia. Mas se a gente não enxergar eles dessa forma, se a gente enxergar eles como um desafio, a gente vai ter uma vontade muito maior de resolver eles. Não vai ser uma coisa tão pesada, uma coisa difícil da gente conseguir obter um êxito, de conseguir solucionar aquela questão, né? A gente vai jogar, por exemplo, a gente enxerga um jogo como um desafio, uma corrida como um desafio. E aquilo nos instiga a fazer o melhor, a querer vencer aquilo ali. E quando a gente pensa no problema, a gente fica com aquela questãozinha assim de tipo, nossa, que chato, né? Que é resolver problema. E aí se a gente não pensar, se a gente tirar essa palavra e colocar a palavra desafio, vai ser algo que vai instigar mais. Né? Olhar para eles com mais carinho, mais sabedoria. Porque a gente vai enfrentar eles vão estar presentes todos os dias. Se nós pararmos para pensar, às vezes tu tá fazendo uma comida e tu planejou de uma forma, mas no meio da comida assim tu te distraiu, queimou. É um pequeno probleminha, mas que acontece? Se você ficar já chateado com aquilo ali, você não vai resolver, você tem que pensar naquilo ali, tipo, aconteceu, normal, já vou resolver, já vou solucionar, já parte para outra e segue resolvendo. Como problemas são um pouco mais difíceis, né? Que na hora podem te deixar nervoso, enfim, mas que com sabedoria, se você parar, respirar e pensar, não, é um pequeno desafio e que eu consigo. Se esse desafio está acontecendo é porque eu sei resolver. E depois que passa esse desafio de algo que foi realmente assim um pouco mais difícil, tu pensa, uau, consegui, sabe? Superei. Eu sou muito mais forte do que eu imagino. Quando a gente ultrapassa aquele limite que nós mesmos tínhamos colocado na gente, um bloqueio, né? Falando sobre essa questão aí de limite e de problema, a gente tem que parar de ser mimizento. Calma, relax. E vou te dar outra dica. Vai fazer uma oração. É isso mesmo. Se você perder tempo, na verdade você está ganhando tempo fazendo oração, você vai ver que o negócio não é tão furioso como tá. E aí você consegue, com uma orientação divina ainda, resolver o problema da melhor forma possível. Não tem para que ficar desesperado, não tem para que ficar espalhando para todo mundo. Tem pessoas que não merecem saber isso. Agora eu não vou dizer para você não pedir conselho para alguém que já passou pela mesma situação. Porque muitas vezes uma pessoa que já passou pela mesma situação pode te orientar de como fazer ou não. Passou e superou, né? Passou e superou. Justamente. Então é isso, moçada. A gente queria compartilhar isso com vocês. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado da nossa ideia, do nosso pensamento sobre essa questão de problemas, né? Se tiver alguma coisa para compartilhar também com a gente espera o comentário de vocês, né? E está aberto a aprender cada vez mais. E é isso aí, né? Eu quero que você me diga aqui embaixo qual é o maior desafio que você passou, que você achou que não tinha condições de passar, mas passou tranquilo. Depois olhou para trás e viu assim, nossa, foi molezinho. Fechou? Então tá, até mais.